Olá, um bom dia para você. No programa de hoje, mulheres desbravando territórios masculinos. Tem também dicas de drinks, de decoração e muito mais. O Brasil das Gerais está no ar. Profissões e atividades tidas como masculinas ganham cada vez mais mulheres. Será uma tendência? Ou será que as barreiras entre o masculino e o feminino estão de fato caindo? Para falar sobre isso, convidamos aqui do meu lado direito a barbeira Fran Dias, que é proprietária do Salão Mulher Barbeira, a primeira barbearia do Brasil em que trabalham só mulheres. Aqui no meio, a Relações Públicas, a Ayala Melgaço, que é organizadora do Festival O Levante, todo coordenado por mulheres. E ali na ponta, a Ana Carolina Pacheco, proprietária do bar Ianã, em que a equipe também é toda feminina. Bom dia, meninas, muito obrigada pela presença. E aqui, na nossa bancada de hoje, recebemos uma outra mulher responsável por desenvolver a carta de drinks do bar Ianã. A Cibele Guimarães, ela é bartender e também conhecida por Drinks por Gisebel, né, Cibele? Ela tem feito, gente, muito sucesso na nossa capital porque cria combinações super inusitadas que surpreendem os clientes. E na carta que a Cibele fez para as meninas do Ianã, não foi diferente. Cibele, desbravar esse mundo até então masculino pode não ter sido tão fácil, mas a recompensa que vem com o reconhecimento é maravilhosa, né? É maravilhosa. Bom dia. Bom dia. Tem sido bem gratificante e tem outras meninas também vindo junto e crescendo no meio também. Uma vai fortalecendo a outra, né? Sim. E o que você vai ensinar aqui pra gente hoje? Eu vou fazer dois drinks que eu fiz para a carta do Ianã, que é o sangue do patriarcado e o drink que chama Ianã. Vou querer experimentar, hein? Deliciosos. Daqui a pouquinho. Gente, agora eu queria conhecer um pouquinho a história de cada uma de vocês. Como é que vocês chegaram aí nesses terrenos ainda tidos como essencialmente masculinos? Vamos lá, Fran. Eu comecei a cortar cabelo aos 10 anos de idade, né? Então eu vim de uma família assim, por exemplo, meu tio, que é a minha grande referência, desde muito nova, né? Ele já é barbeiro e cabeleireiro ao mesmo tempo, porque ele atende os dois públicos lá em Timóteo, né? Minha cidade de Natal. No interior de Minas Gerais? No interior de Minas, Então, eu sempre via ele cortando o cabelo dos meus irmãos, dos meus tios, né? Que são irmãos dele. E eu fui despertando esse desejo de querer cortar. Eu era muito curiosa, né? Até que um dia eu ganhei uma tesoura da minha tia. E aí, através dessa tesoura, eu tive um vizinho que me deu a oportunidade de cortar o cabelo dele. Eu tinha 10, ele tinha 7 anos de idade. Mas era uma brincadeira ainda, né? Era brincadeira, não tinha nada assim muito sério. Nem eu me levava aquilo a sério, mas eu adorava. Às vezes cobrava R$2, cobrava R$1, R$3, às vezes tinha vergonha de cobrar, porque era tão prazeroso e a gente é ensinado que trabalho tem que doer, né? Sim. E aí eu falei, nossa, eu tô sentindo prazer aqui em cortar cabelo, tô me divertindo e eu vou cobrar. Então, às vezes eu nem cobrava. E aí eu fiquei dos 10 aos 17, nessa brincadeira de corta-cabelo dos vizinhos. Mas até então como um hobby? Hobby, brincadeira. Mas na hora de escolher a profissão, você foi para um outro caminho inicialmente? Um outro caminho, totalmente diferente. Aí eu fiquei dos 10 aos 17 nesse hobby, né? Nessa brincadeira. E na hora de escolher, você achou que tinha que fazer uma profissão tradicional, seguir ali um curso. Exatamente. E aí você foi trabalhar com... Aí eu fiz um curso técnico de segurança do trabalho. Segurança no trabalho, que também é uma área muito masculina, né? É uma área muito masculina, mas tem muitas mulheres também. Hoje em dia tem muitas mulheres também. E aí você não foi feliz, assim, não gostou da experiência? Eu estava ali pelo trabalho, né? Pelo dinheiro, pela sobrevivência, né? Não era uma coisa que você fazia com prazer. Até que eu descobri que aquilo não era o que realmente me motivava, não era aquilo que fazia o meu coração vibrar.
E a partir disso eu comecei a... Mas você ainda cortava um cabelo ali, outro aqui? Depois que eu fiz o curso técnico eu não cortei mais. Parei, porque aí veio o estágio do curso. Mas não dava nem tempo. E aí eu fui morar fora, saí da minha cidade, vim para BH. De BH eu fui para outras cidades. E aí quando foi 2012 eu fui para Itabira, eu estava morando no Espírito Santo, fui para Itabira. Em 2013 eu adoeci. E aí, quando eu adoeci, que eu tive depressão... Você foi repensar toda a sua vida. Eu fui repensar toda a minha vida. Eu tive que calçar a sandália da humildade lá atrás e falar assim, o que eu tenho que fazer da minha vida, né? E aí que eu me conectei com a minha verdade mesmo. E falou, por que não voltar ao que eu gostava, que era cortar cabelo? E aí, repensando sobre tudo isso, eu percebi que eu mesma... tinha um preconceito, né? Era limitada, eu mesma me limitava. Porque se eu já gostava de fazer aquilo, por que então eu não tinha escolhido? Não que eu não gosto, não que eu não valorize a minha caminhada sem ser barbeira, né? Porque toda essa caminhada me construiu até aqui. Mas porque teve esse sofrimento de não reconhecer a profissão, de eu mesmo me limitar, porque ninguém disse para mim, você não pode. Mas existia uma construção até mesmo cultural, né, de não reconhecimento da mulher nos lugares que ela deseja estar, que inconscientemente a gente tem essa atitude. Às vezes você precisa dar voltas e voltas. E aí você dá voltas e voltas até você assim, opa, eu me aceito. Exatamente. Chegar onde lá no fundo você já sabia que era o seu lugar, né? Isso, exatamente. E com você, Ayala, como é que foi? Bom, só fazendo um adendo, eu não sou a organizadora e idealizadora do Levante. É um grupo de mulheres, exatamente, né? É um coletivo. Você está representando Eu estou elas. representando, principalmente porque agora, nesse momento, está acontecendo a abertura, o lançamento do festival com as participantes, né? Então, a Lívia Gaudêncio, que é a idealizadora, organizadora, está lá presente, mas eu faço parte da organização da parte de mídias sociais e da mídia digital do festival. Que hoje é super importante, né? Sim. Foi de grande ajuda, assim, para o festival. Sou uma das 80 voluntárias, mulheres. Que maravilha. Todas mulheres. Que estão aí à frente desse... BH vai receber o primeiro festival realizado inteiramente por mulheres à frente da criação artística. E por que essa ideia, assim? De onde que veio essa necessidade, essa demanda? Pois é, a Lívia já vinha fazendo uma linha de pesquisa cênica em torno dessas questões femininas, da mulher contemporânea, dessa quarta onda do feminismo. Então, ela já estava fazendo essa pesquisa. E aí ela encontrou um projeto que se chama The Madalena Project, que ele foi lançado em 86 no Reino Unido. Que bacana. E aí é um projeto que reúne mulheres que fazem performance ou teatro e que visa fortalecer a ideia, a representatividade da mulher nessas áreas. Que ainda é muito masculina, né? Ainda é. Porque quando a gente fala, assim, de teatro, das artes, muita gente pensa nas mulheres. Hoje a gente tem muitos exemplos de mulheres. Só que na indústria cultural, se a gente vai um pouco mais a fundo... Nos bastidores mesmo, a gente percebe que nos bastidores, nos cargos de liderança, de coordenação, né, de produção, muitas vezes são os homens que estão ali por trás. São os donos do dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, se a gente faz percorre a história cultural aí do nosso país, a gente percebe muito isso, né? Quantas vezes o trabalho da mulher foi expropriado, né? A mulher ficava muito ali, como você disse, nos cargos de bastidores, mas que não são de liderança. Exato. Que é a camareira, a figurinista, a maquiadora, uma atriz ou outra, porque sempre tem a mocinha, né? Ali Exatamente. Da trama. Mas quem está ali de fato mandando, né? Os diretores, os produtores executivos, normalmente eram homens. Até isso nessa parte... Está mudando, graças a Deus, e graças às mulheres que têm reconhecido a potência que é se unir, né? Quando as mulheres se unem, cada uma tem a sua potência e isso tudo junto, você imagina no que pode gerar, né? Essa força, essa energia. Como ela estava falando que depois que ela começou com os drinks, ela começou a perceber muitas mulheres entrando para esse ramo da coquetelaria também. Isso acontece nos diversos ramos e também na arte. A Jill,
que é a fundadora desse The Madalena Project, está aqui em BH, vai fazer uma das residências de criação cênica, vai oferecer. E ela costuma dizer que essas ações, esses levantes das mulheres, são como grandes pedras que eles jogam no rio e aí dão aquelas ondas, né? Produz, aquilo reverbera. E aí é isso muito que acontece também, a ideia da Lívia e de todas as mulheres que se uniram. Promover outras iniciativas. Exatamente, é promover essa reflexão mesmo. Maravilha. Por isso que o festival chama Levante, né? Exatamente, um verdadeiro levante das mulheres. Ainda em sua primeira edição, que tem muitas pela frente. Tomara. Eu queria saber também a história da Ana. Aí também num terreno muito masculino, né? Que é um bar. E aí, quando a gente pensa em bar, a gente pensa na noite. A noite, não só aqui de Belo Horizonte, mas de qualquer lugar aí, ainda é dominada pelos homens. Como é que é para você, Ana, estar à frente aí de um bar e desbravando esse território que ainda, além de masculino, é machista? Sim, é bastante machista. Eu e minha sócia, né, que é a Carol, a gente sempre gostou da noite, sempre gostou de cultura, de teatro, de bares, enfim. E a gente sabe, né, nos momentos que a gente está vivendo atualmente, que a cultura é um ponto de resistência muito importante. Sim. A gente também é muito ligada na política LGBT e feminista. Daí a gente pensou, vamos montar um bar para o pessoal poder se divertir e também para se sentir acolhido. Eu acho que o acolhimento é o ponto principal, né? Ainda mais em Belo Horizonte, que é a cidade dos botecos, né? Sim. É um ponto onde você se encontra, onde você flerta. Enfim, a ANAM foi baseada nisso, né? De ser um ponto de todo mundo se acolher, de resistência. E toda a equipe do bar é composta de mulheres? Sim. Desde a mestre de obras, a Jezebel maravilhosa, que fez nossa carta de drinks, a eletricista, a segurança, todas são mulheres, que a gente sabe que até o mercado... esses postos mais técnicos são de mulheres. Sim, que a gente sabe que o mercado de trabalho ainda é muito difícil e desigual para as mulheres, né? Então, uma forma de realmente fazer girar essa roda do feminismo, como ela falou, é dando oportunidades de trabalho, mas o bar de liderança. recebe homens também, claro, né? Claro, todos são muito bem-vindos. E como é que é para vocês, assim, estar à frente de uma estrutura que recebe homens, que muitas vezes fica até de madrugada, nesse ambiente machista que ainda é a noite de Belo Horizonte? Ainda rola um preconceito, alguma situação de risco? Como é que vocês têm percebido isso? Eu tenho me surpreendido positivamente. Eu acho que, como ela falou, quando mulheres se juntam para fazer uma coisa, parece que fica um elo, uma egrégora de poder, assim, e até da gente se proteger, sabe? A gente teve poucas ameaças, vamos dizer assim. Poucas situações, assim, sim, às vezes alguns caras que chegam lá meio que intimidando as meninas, meio que dando em cima, e a gente, com suavidade, fala, não é lugar disso, entendeu? Imagina, é lugar de respeito. Para ela, né, que está ali por trás de um balcão, né, fazendo drinks, eu acredito que ainda possa também ocorrer alguma situação aí de constrangimento, de preconceito. Às vezes sim, às vezes ainda acontece, mas a gente consegue tirar de letra, dar uma cheguinha para lá, mas dá ainda para tirar. Mas se não tiver também mulheres ali ficando pé e demarcando esse território, isso não muda nunca, né? A gente tem que romper uma barreira de perder até um pouco da delicadeza, né, que é agregada à mulher. A gente tem que ser mais brava, tem que falar mais alto e tem que mandar para ser respeitado. Mas a coisa está mudando de figura e está acontecendo de uma maneira melhor e mais suave. Foi bom você ter tocado aí nesse ponto das expressões tidas aí como masculinas e femininas, porque esses estereótipos do feminino e do masculino são questões culturais, a gente sabe disso, e são passadas aí de geração para geração. Tudo depende da educação e da forma como ensinamos as nossas crianças. Olha só o que diz essa animação. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa, porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina.
E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro o João não ache que tem mais poder que a Ana. Maravilhoso isso, gente, ainda mais nos tempos atuais, né? Que discussões aí de rosa e azul, por incrível que pareça, ainda tem provocado polêmicas, né? Quando todas as cores são lindas e são de homem e de mulher em todas as áreas, né? E vocês concordam que essa educação aí tem que começar realmente pelas crianças? Com certeza. Com certeza. A gente tem que, na verdade, muito do que a gente faz hoje vai produzir frutos para as gerações que estão vindo por aí, né? Então, é muito bonito ver, por exemplo, hoje, muitas dessas manifestações feministas e tudo mais, muitas jovens, né? Às vezes a gente não teve essa oportunidade antes, a gente não tinha tanto acesso a essa informação da quebra de paradigmas e tudo mais. A gente não encontrava tanta ressonância como a gente encontra hoje em dia, né? E aí eu acredito que as meninas que estão crescendo agora e os meninos, porque, né, o machismo, essa sociedade patriarcal que a gente tanto fala e que é tão polêmica, na verdade, ela afeta meninos e meninas, né? Exatamente. Eles também são muito afetados por isso. Então, ele faz parte do papel aí de cada um de nós, seja como mãe, como pai, como educador, nas escolas, né? Seja aí nas artes, nas atividades em geral, mudar isso, né? E seguir em frente. Pode falar. É uma forma, assim, de libertação, né? Porque quando a gente é criado de uma maneira mais limitadora, mais patriarcal, você se limita, que é o caso que aconteceu comigo. Eu mesmo, né, me limitei até um determinado momento. E precisou passar por esse processo individual para conseguir. E hoje eu fico muito feliz, acredito que elas também ficam muito felizes, no sentido da gente estar desbravando isso e sendo referência para outras pessoas. Que o mais importante, além de sermos, além de nos posicionarmos, é a gente abrir caminho para outras pessoas, para essas crianças de hoje, né? Exatamente. Eu fiquei muito feliz, há pouco tempo atrás, mais ou menos uns 6 meses atrás, nem era cliente, ele chegou na barbearia, abriu a porta, levou as 2 filhinhas dele, mais ou menos uma tinha 6, a outra mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, e ele virou e falou assim, tá vendo, minha filha, na época do papai, isso não acontecia, graças a Deus que hoje acontece. Então, qualquer coisa, minha filha, que vocês quiserem ser e fazer, tá aqui o exemplo. Ah, que bacana! Então, isso para mim foi uma coisa... Isso dá esperança, né? E dá força. Eu falei assim, o papel tá sendo cumprido. Tá cumprido, maravilhoso. A gente ainda tem muitas histórias como essas pra gente contar aqui no programa. Você de casa, tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma história para contar? Compartilhe com a gente, porque no próximo bloco a gente continua. E eu volto aqui na bancada com a Cibele, preparando aí o primeiro drink especial que ela trouxe pra gente. É rapidinho. Estamos de volta e, como prometido agora, a Cibele, nossa convidada de hoje, que é bartender maravilhosa, vai fazer um drink, gente, especialmente pra gente aqui no programa. Tudo bem que hoje é segunda-feira, ainda está de manhã, mas só pra gente aprender aí, pra já se preparar aí em casa ao longo da semana, às vezes pra relaxar à noite, né, Cibele? Depois do trabalho é ótimo. Já se preparar também aí pro próximo fim de semana. Vamos ver qual é a pedida
que ela trouxe. Qual que é o primeiro drink que você vai ensinar? O primeiro drink que eu vou fazer é um drink que acabou virando o carro-chefe do Yanã. É o sangue do patriarcado. Gente, esse nome é tudo de bom. E tem tudo Quem a ver nomeou com... foi a Ana, né, Ana? Tem tudo a ver, né, Ana? A Ana dos Anjos, tá, gente? Só corrigindo aqui o nome dela, que é proprietária do bar. E ajudou a criar os nomes aí da carta? Sim, a gente estava naquele processo criativo ainda sem saber direito qual vai ser o nome, qual é a linha de criatividade. E aí, quando a gente estava com a Cibele e com a Mayara, tirando fotos dos drinks, né, para postar nas redes sociais, aí ela colocou o licor de amor. Eu falei, gente, olha o sangue do patriarcado aí. Aí elas adoraram. Veio, falei, assim, esse insight? Foi. Aí elas adoraram. Eu falei, gente, será que não é pesado? Não, elas, não, pode deixar. E os outros nomes da carta também brincam aí com essa ideia que vocês estão ajudando a desconstruir? Sim, com o feminismo e com o universo LGBT. Ah, que bacana. Tem um drink chamado Rebuceteio, tem um drink chamado Lesbi Gay. É para fazer todo mundo pensar mesmo, Claro. né? Mas vamos lá, o sangue do patriarcado. Então, são umas folhas de hortelã. É importante... O cheirinho já está maravilhoso aqui, Dá uma gente, desse batidinha nas hortelã. folhas para soltar os óleos essenciais. Então, a gente coloca isso tudo na coqueteleira. É um drink desconstruindo a ideia do... É um drink feito com gin, desconstruindo a ideia da gin tônica, que geralmente é amarga. Ele é um drink mais docinho. Mais docinho, né? É, ele é mais docinho. E é muito forte ou não? Não, ele... E dá ele para é fazer de suave. acordo com o pedido da freguesa ou do freguês, né? É, a receita, ela é meio imutável, mas ela tem um segredinho que eu vou mostrar no finalzinho, que você pode deixar ele mais ou menos doce, de acordo com o gosto. Lembrando, gente, Então. beber sempre com moderação, né, Cibele? Sim, não oferecer a menores de 18 anos, por Não favor, dirigir, caso beber. né? E você dá sempre, cuida, né? Ajuda a cuidar aí também das clientes nesse sentido, né? Sim. Se vê que alguém já está passando da conta, dá um sinal, dá um toque. Aí a gente tem que ter essa comunicação, é uma coisa importante no bar. Vão repetir Aqui. os ingredientes aí para o Vamos pessoal sim. de casa poder anotar. Então, é uma dose de gin, 50 ml de gin, 6 folhinhas de hortelã, Limãozinho. 10 ml de suco de limão, 15 ml de suco de limão, mais ou menos. Shakea tudo, né? Joga pra coqueteleira. Bastante gelo. Bastante gelo. Essa primeira etapa, a gente vai peneirar e terminar de fazê-lo na taça. Rapidinho, né? É rapidinho, não tem muito segredo, é fácil. O cheiro tá maravilhoso. E isso foi muito pensado também, quando eu estava montando a carta de drinks das meninas, que a proposta era ter vários infusões, então a gente trabalhou muito nessa linha, de infusões e de ervas. Então esse leva hortelã, e aqui é um xarope de amora. E a gente come e bebe muito com os olhos, né? Então, essa coisa estética aí também é muito importante no seu trabalho, né? Sim, Você fazer um muito. drink que seja bonito, Sim. que dê vontade realmente da Além pessoa do sabor, tem o aroma, que são importantes, né? experimentar. E o visual. Quem que não também bebe, são você muito pode fazer uma importantes. versão também sem álcool. Sempre tenho uma versão sem álcool nos cardápios que eu faço. Maravilhoso. Então, esse é o sangue do patriarcado. Deixa eu cheirar. Vamos lá, gente. Eu vou dar só um golezinho para falar que eu não provei, tá? Então, o truquezinho dele ficar mais leve ou mais docinho é esse. Então vamos lá. Vamos deixar bem levinho, né? Então, assim, Porque ele fica semana mais está levinho. apenas começando. Esse que você pôs aqui por cima é uma... Amora. Amora. Gente, Amora, deu é um a gostinho guarnição dele. todo especial. Maravilhoso, aprovadíssimo. Bom, que ótimo. Muito obrigada. Daqui a pouco eu volto para a gente aprender mais um drink. E eu tô lembrando aqui que quando a gente fala de ambientes aí em que tem muitas mulheres, normalmente salão de beleza é um deles, né? Não barbearia, mas os salões de beleza. Existe ainda uma ideia de que é um ambiente de fofoca, de que as mulheres brigam umas com as outras, que mulher é fura-olho. Essa ideia de vocês é para desconstruir também essa crença
e para as mulheres estarem aí se ajudando mesmo, se fortalecendo com essa ideia de sororidade, que é outro conceito aí muito falado nos dias de hoje, mas que realmente faz toda a diferença? Com certeza. Além de desconstruir isso, né, e deixar tudo dentro de uma igualdade, né, seja de prestação de serviço, ou seja de demérito verbal, né, tipo, mulher barbeira porque dirige mal, a mulher fofoqueira porque fica todo mundo junto. Exato, a mulher fala muito. Isso. Tem também a questão da construção de um convívio social misto, né? Porque quando se separa o homem da mulher, eu desconheço o outro. Quando eu desconheço o outro, eu não consigo entendê-los, né? Ah lá. E aí, quando eu estou junto a eles, né, eles me entendem e eu consigo entendê-los. Então, vocês trocam ideia lá? Torna a relação homogênea e isso faz com que até a pessoa que não tem não está desconstruído, né? Ela consegue, como que eu posso te dizer? Ela consegue entender o lado da mulher, no caso do homem, e ela vê que não existe, a diferença de gênero é uma bobagem. Somos todos seres humanos, né? Cada um com suas características. Cada um com a sua característica, exatamente. É isso aí. E a gente viu aí várias fotos, claro que a clientela é em sua maioria masculina, sim, mas a gente viu a Adriana Calcanhoto ali, cliente super ilustre, com seu cabelo curtinho, lindo. Sim. Ou seja, cabelos curtos em mulheres, vocês cortam também? Sim, porque a gente é especialista em cortes masculinos. Então, o cabelo curtinho, batidinho na nuca, ele é uma base masculina. Então, a gente atende as mulheres, né, que preferem o curtinho básico. Oh, eu vou lá, hein, gente? Um curtinho, sim, tudo de bom, quem sabe conhecer. Mas o nosso maior público na mulher barbeira é o público masculino. Conhecer esse trabalho de vocês. Crianças também, meninos? Crianças, meninos também. Que bacana. Isso. Agora a gente vê que é uma tendência na cidade, né? Não só aqui em Belo Horizonte, nas cidades, barbearias, né? Uma valorização desse ofício, que é uma profissão muito antiga, sim, e que andou meio em baixa aí há um, sim, tempo atrás. É uma forma de valorizar também essas profissões que estavam acabando, né? De certa forma. Exatamente. Maravilha. No cinema também a gente percebe, como você disse aqui no primeiro bloco, uma valorização, né, não só das profissionais, mas do cinema mineiro. A gente fez, inclusive, na semana passada, um programa que falava exatamente sobre isso, sobre como não precisa mais sair de Belo Horizonte para se fazer bons filmes, boas séries, boas histórias. É verdade. Vocês estão chegando para fortalecer essa corrente aí também? Exatamente. A gente tem visto também no audiovisual uma emergência também das narrativas femininas, né? E dessa representação, assim, da condição existencial da mulher hoje, assim. E o cinema tem crescido muito e o cinema também está incluído, o audiovisual também está incluído no nosso levante. São artes cênicas, audiovisual e artes visuais. Então, vamos ter exposições, vamos ter também mostra de filmes escritos e dirigidos por mulheres, também voltados para essa temática do feminino. Ah, que bacana! Essa aí é a Frida? Essa é a Frida. Hoje nós vamos ter a apresentação dessa performance na abertura do festival para o público, que acontece hoje à noite no Teatro da Cidade. Tem dança também, né? Dança, artes plásticas, vivências. Houve uma preocupação também da gente envolver não só diversas manifestações de arte, como diversos locais, né, de acontecimento dessas manifestações. Essa aí na grama é o quê que a gente Na viu? grama foi Cida Falabella. Ah, que bacana. Uma artista com o Domingo, uma artista já reconhecida aqui, sim, em BH. E a gente traz aí uma Paulino também, Cíntia Paulino, sim, também aqui já muito reconhecida em Belo Horizonte. Então a gente traz muitas artistas mineiras. Essa é a D? Essa ainda é a Cida. É a Cida, ela tá com a cabeça baixa.
Que bacana, gente. E aí, nessas performances... esse resgate com a terra também, né? Com símbolos aí que trazem essa força, essa energia masculina. Exatamente. A gente vai falar de também alguns temas de ancestralidade, de esse contato com a natureza, terras indígenas. Hoje, as participantes das residências vão participar de uma vivência num espaço quilombola. Então, a gente preocupou em ter uma diversificação grande, tanto de manifestações artísticas, quanto de locais e de temáticas, né? E o que a gente percebe também que tem havido um crescimento grande na procura de mulheres por círculos sagrados, por, né, resgatar aí as raízes e a força do feminino. Exatamente. Né, por essas vivências, esses encontros aí que parecem que são... sei lá, coisas esotéricas, muito ou místicas. De crendice. E não é. Eu acho que a força que está aí por trás realmente é ancestral. Só quem faz, só quem experimenta para saber. Né? E o quanto essa força tem ganhado cada vez mais espaço e mais reconhecimento em pleno século XXI. Exatamente. E você falou sobre a questão da sororidade e das mulheres, quebrando esse paradigma de... A gente cresce ouvindo que mulher é inimiga de mulher, né? Exatamente. Que vai brigar que a gente não por pode tudo. confiar uma na outra, que só a amizade de homem que é verdadeira, né? Exatamente. Vai sendo disseminada e a gente acredita naquilo, enfim, reproduz, né? Isso é até uma crença que, na minha opinião, talvez tenha servido para desvalorizar a mulher, né? Sim. Quando a gente... Enfraquecer nosso discurso, enfraquecer, né? exatamente. A gente não acreditar na gente mesma. Né? Exatamente, né? E o festival é a prova viva do contrário, né? De que mulheres podem se unir, serem amigas, apoiarem umas às outras e fazer aquilo ali de benefício para todas, né? Isso funciona. Lá no bar também, vocês... essa convivência também tem tido desdobramentos, além do que a gente pode ver, que é o serviço ali de drinks, de cardápio. Vocês trocam histórias, trocam informações. O que você tem experimentado aí nessa trajetória? Nossa, muito, assim, porque a gente nunca controla como que vai ser a afetividade, a amizade entre as pessoas. Isso é uma coisa que, né, eu como chefe, sócia, enfim, eu não posso entrar nisso. Mas eu fiquei muito emocionada, inclusive, na semana passada, que a gente tem um grupo das funcionárias e a gente tem saído bastante juntas depois do serviço, enfim. Uma delas teve um rompimento amoroso um pouco forte. E aí todo mundo se ajudou, outra teve crise de ansiedade, todo mundo se ajudou. Aí ela mandou um depoimento muito bonito, foi a Yasmin falando, gente, obrigada, isso aqui é muito mais do que um bar, isso aqui é uma egrégora de mulheres fortes. Então é que muito, bacana. Muito emocionante. Vocês têm esse refúgio lá mesmo, né? Um espaço aí de acolhimento, que acho que é a palavra-chave aí também dos dias de hoje. Com certeza. E por falar nessas mudanças aí do século, eu queria contar a história de uma colega nossa de trabalho aqui, é a Nayara Guimarães, ela é repórter cinematográfica e fez concurso aqui para a Rede Minas, uma profissão ainda muito masculina, né? Na frente das câmeras aqui, a gente tem muitas apresentadoras, muitas repórteres, muitas mulheres na produção, mas na equipe técnica, a equipe técnica ainda é muito masculina. E a Nayara chegou para mostrar que as mulheres conseguem carregar equipamento sim, conseguem carregar a câmera sim, são ótimas aí também por trás das câmeras. E a Nayara, inclusive, tem ganhado prêmios aí, se destacado na cena. Parabéns pela trajetória, ela fez uma série aí em Mariana, né? Esteve lá participando logo depois da tragédia, com a sua vivência, com a sua sensibilidade, com o seu olhar que certamente é diferenciado, né? Trazendo pra gente aí a visão de uma mulher por trás das câmeras. Parabéns, Nayara, obrigada pelas fotos e por estar aqui com a gente no nosso dia a dia. São muitas profissões, né, gente? Se a gente parar para pensar que ainda são ocupadas pelos homens. Vocês querem ressaltar mais alguma que vocês têm percebido aí na vivência de vocês que estão ganhando a força das mulheres? Olha, a gente falou muito sobre o festival, mas eu, como relações públicas e proprietária de uma agência,
no início, na comunicação, a gente vê muita mulher no curso de comunicação e tudo mais. Mas no início, quando eu cheguei ao mercado de trabalho, o que a gente via muito de donos de agência eram homens, Sim, né? Verdade. Os cargos de liderança, a grande maioria. Temos grandes exemplos aqui em BH de mulheres à frente, mas... Na Lápis Raro talvez tenha sido uma pioneira aí, A Lápis Raro, né? foi uma das pioneiras. E na parte de agências digitais, a gente ainda não tinha muitas mulheres à frente disso. Então, Talvez no início... por ser vista ainda como um terreno muito tecnológico, e a tecnologia ainda é um território muito masculino. Muito masculino. Mas isso está mudando. Está mudando. Já temos várias manifestações aqui em Belo Horizonte, assim, nesse sentido, movimentos nesse sentido. E o empreendedorismo feminino cresceu muito, né? Isso abriu portas para várias profissões. Verdade. Então, assim, quando eu comecei... Mães, a gente fez um programa recente aqui também, mostrando o empreendedorismo entre mães que conseguem, com seus próprios negócios, balancear bem, conciliar bem o trabalho com os filhos. Exatamente. Quando eu comecei há 8 anos, em algumas reuniões eu fui e às vezes teve a questão assim, de ser perguntado, cadê o dono da agência? Eu queria falar com o dono da agência. E aí eu ter que falar, olha, o dono da agência ele não existe, mas a dona da agência está aqui. Ah, arrasou. Maravilhoso. E no cinema também é importante a gente ressaltar que antes de terminar o bloco, grandes diretoras de cinema, aí como Marília Rocha e outras tantas, eu lembrei porque é mais ou menos da minha geração, Clarice Campolina, são muitas pessoas, muitas mulheres bacanas aí, que estão se destacando nesse terreno também, né? Ganhando prêmios e sendo reconhecidas. É muito bonito ver isso, né? Lembrando da Carla Camurati, que lá atrás, com Carlota Joaquina, chegou para desbravar não só o cinema feito por mulheres, mas o cinema brasileiro, né? Palmas para ela. Gente, eu tenho que chamar mais um rápido intervalo. Você de casa está gostando do programa? Tem alguma pergunta para fazer para as meninas? Alguma história aí para contar? Também é uma mulher aí que enfrenta preconceito e desafios no seu dia a dia por ser mulher. Manda pra gente que a gente vai dividir aqui ao vivo com todas elas. Eu volto já já. Estamos de volta e a gente começa a semana te dando mais dicas de decoração da mostra Morar Mais por Menos. Até o dia 22 de setembro, você pode visitar a exposição e se inspirar nas dezenas de ideias criadas por arquitetos e decoradores. Na reportagem de hoje, vamos mostrar 3 ambientes diferentes com boas ideias de decoração e o melhor, sustentáveis. Dá só uma olhada. Oi, meu nome é Aline Nepomuceno, integrante do escritório Bonatti, e nós produzimos o Banho da Galeria. Trouxemos aqui o conceito de mineiro urbano, onde buscamos algumas peças do interior de Minas e também da parte da cidade. No box nós revestimos com piso tátil, impermeabilizado e pintado com tinta epóxi. Aqui no espelho trouxemos um painel em cabos de vassoura com 2.800 peças alternadas entre 4 centímetros e 2 centímetros e também uma bancada em jacarandá junto com um tronco para flores. No teto colocamos um forro em gesso desprendido das paredes para dar a sensação de que ele está flutuando e para criar uma unidade em todo o ambiente trouxemos o metalon, descendo com as prateleiras e os toalheiros em vergalhão. E para arrematar, trouxemos também uma luminária central em cabo de vassoura, uma releitura de um modelo muito utilizado atualmente. Oi, meu nome é Cecília Carvalho. Eu montei esse ambiente junto com a Sandra Salazar. No processo criativo do projeto, nós tivemos 2 premissas.
A primeira é que a gente queria tirar partido do desnível do nosso ambiente. E a segunda é que a gente queria fazer uma proposta diferenciada de uso para o espaço externo, algo que fosse útil, dinâmico. E daí surgiu a ideia da gente fazer um cinema a céu aberto. Considerando que é um cinema, a gente teve que pensar bastante sobre a iluminação, que a gente queria uma iluminação aconchegante. E daí surgiu a ideia da gente fazer a iluminação com as peneiras. A gente juntou 2 peneiras, é uma proposta super simples e barata de fazer. Pensando em trazer um pouco de ambiência, a gente utilizou um forro de palha, super acessível. E a outra proposta super legal também é que a gente utilizou uma lanterna de energia solar. A gente não precisa colocar pilha, não precisa recarregar. Então é uma proposta barata no mercado também, todo mundo pode fazer em casa. Olá, meu nome é Lucilene Bredoff, sou designer de interiores e light design. Vou apresentar para vocês a Galeria Libertas. Nosso conceito de sustentabilidade entra no espaço, são os puffs de pneu que foram feitos com corda sisal, com interferência da artista plástica Letícia Pinto. E nós temos também objetos como bolachas, que são pedaços de madeira, com interferência da artista plástica Sandra Mota, que ela reutilizou pedaços de madeiras recicladas e trabalhou como se fossem joias para virar adornos. E nós temos também no espaço a cadeira autoral, que é desenvolvida é um cesto suspenso. Ele foi trabalhado, inspirado na primeira bandeira de Minas Gerais, que foi feito com o triângulo verde, que simboliza a esperança, e a Sagrada Trindade, com um design minimalista para que se possa ter um momento de relaxamento. Gostaria de convidar todos vocês para conhecer a Galeria Libertas e o Jardim Libertas, que está repleto de artistas mineiros que querem mostrar suas artes, incluindo peças de designs customizadas e essa interação entre a arte e o design. Que delícia, deu vontade de sentar ali também, muito bacana, mulheres lindas e poderosas aí em todas as áreas. E a mostra Morar Mais por Menos BH fica montada até o dia 22 de setembro na rua Conde de Linhares, 434, no bairro Cidade Jardim, aqui em BH, de quarta a domingo. Os ingressos custam R$ 50 a inteira, sendo que idosos e estudantes pagam meia. Mais informações você pode acessar pelo Instagram da mostra, @morarmaisbh. E ainda nessa semana vamos te ensinar a fazer uma luminária com canos de PVC. E lembrando que você pode rever todos os nossos programas e reportagens no nosso canal do YouTube. Gente, e assistir essa reportagem aqui com decoradoras e arquitetas maravilhosas me fez lembrar que, talvez nem tanto na arquitetura, mas na decoração, antigamente a gente só via mulheres e hoje em dia também o inverso está acontecendo. Tem muitos homens aí decoradores, nem sempre gays, porque tem uma ideia também de que o homem, quando está numa profissão tida como feminina, é homossexual e nas profissões tidas como masculinas, essa ideia também existe, que para estar, então, aí fazendo uma atividade masculina tem que ser homossexual, e é importante a gente desconstruir isso aqui. Não tem nada a ver com sexualidade e as profissões estão perdendo essas barreiras aí de homem é dessa área, mulher é dessa, né? Seja na decoração, seja na barbearia, não é, Fran? Exatamente. Graças a Deus que a gente está desconstruindo isso, a gente está desbravando esse território, né? E fazendo com que outras pessoas venham também junto. E a gente é um espelho, né? E a gente é um espelho, é importante ter esses espelhos. Pode ser o que quiser, gostar de quem quiser e tá tudo certo. E lembrando, gente, que a moda também tá aí para nos mostrar que essas barreiras estão caindo. Vou mostrar aqui a roupa da Fran,
com essa gravatinha linda. É sua roupa de trabalho. Isso, todas nós, a gente veste assim, na Mulher Barbeira. E tem gente que chega e ainda acha estranho, ainda questiona vocês estarem de gravata ou é uma provocação mesmo, assim? Não, as pessoas não... Ninguém pergunta, né? Inclusive, falam que é muito bonito quando a gente está passando na rua, assim. Inclusive para sair, né? Por que não? A mulher usar isso, a gravata estilizada, do jeito que quiser. A gente vê homem usando saia na moda. A moda é um território aí que também serve para quebrar essas barreiras, né? O uniforme, ele vem como um posicionamento. Olha, é uma barbeira. E tem gente que chega lá e ainda pede para ser atendido por um homem, ainda rola essa confusão, os desavisados que entram sem saber que é uma barbearia de mulheres? Aconteceu uma única vez, né? Onde ele nem é brasileiro, hoje ele mora aqui no Brasil. E a filha dele casou com um brasileiro e aí ele mudou para o Brasil. E aí ele queria, mas como? Mulher não corta cabelo. Lá na Holanda não é assim, não corta cabelo. Gente, mulher mas sabe a Holanda é um país tão à frente de seu tempo em vários aspectos. E ele é mais senhor. Entendeu? Talvez por isso, né? Pela geração. Eu acreditei, eu imaginei por isso. E aí, hoje ele é fã da Mulher Barbeira, todo fofo com a gente. Ou seja, fazer do preconceito uma oportunidade de desconstrução. Porque muitas pessoas, às vezes, ela repete o preconceito inconscientemente, né? E é maravilhoso a gente desconstruir isso, né? E ensinar, educar. Não como uma afronta, mas como uma educação mesmo. E eles ficar de igual para igual. Esse é o nosso papel. Maravilha. Agora, e aquela famosa piadinha sobre as mulheres serem barbeiras no trânsito? Você já deve ter ouvido muito isso lá também. Esse aí, se eu ganhasse R$1 por piada... Tava rica. Aí você aproveita para desconstruir isso também. Aí eu me posiciono. Eu falo assim, no trânsito eu sou, 10. Barbeira mesmo eu sou na tesoura. Uau, arrasou, né? Gente, isso é terrível. Nos dias de hoje a gente escuta isso muito, né? Nas ruas aí, no trânsito, o tempo todo. Tinha que ser uma mulher dirigindo. Se acontece algum carro aí que não cumpre as regras de trânsito, a gente infelizmente ainda escuta muito esse tipo de coisa. Contrariando as estatísticas todas aí do trânsito, de que as mulheres hoje em dia cometem muito menos infrações, são mais prudentes, são mais cuidadosas, né? Muitas mulheres aí dirigindo muito melhor que os homens, inclusive. Agora, você tem uma convite para fazer para o pessoal de casa, antes da gente ir para os encerramentos aí? Eu quero convidar a todos. E a programação não é só para as mulheres, homens, enfim, para todo mundo. Como a gente discutiu aqui, essas questões que estão sendo muito urgentes agora nesse momento, na verdade beneficiam a todos, não só as mulheres, né? O feminismo não vem só para beneficiar as mulheres. A gente tem que quebrar isso também, essa ideia de que a igualdade vem só para as mulheres. Não, e lembrando, Ayala, que é um festival produzido e coordenado por mulheres, mas para todos os públicos. Os homens estão super convidados, né? Exatamente. Vai de hoje até domingo em diversos espaços de Belo Horizonte. Você pode conferir a programação completa no levante.com, o site, ou seguir nas redes sociais, no Instagram, @olevantefestival. A abertura para o público é hoje à noite no Teatro da Cidade, às 19h30, com uma performance chamada Fuck Her, de uma artista aqui de BH, Ludmila Ramalho, e depois vamos ter a apresentação de uma artista do México, a Violeta Luna, com uma performance, a Frida. E aí tá todo mundo convidado no Teatro da Cidade, hoje, 19h30, a gente inicia esse festival que vai até domingo, 32 atrações abertas ao público, 11 delas gratuitas. Maravilha! Mesas de discussão. Todo mundo convidado. Espetáculos, filmes, todo mundo convidado. Ana, tem um convite para fazer também?
Então, gente, apareçam lá no Ianambá. Ele fica ali na rua Niquelina 765, né? Santa Efigênia, mais para a Zona Leste. Nós aceitamos, a gente adora receber todo mundo, LGBTs, héteros, homens, mulheres. Famílias, crianças, cachorros, somos pet lovers. Temos almoço de domingo, sempre com opção vegana. Delícia. E funcionamos de terça a domingo. Depois confere o nosso Instagram, @ianambarbh com Y. Fran também convidando todo mundo a conhecer a barbearia. Sim. Fica aqui o meu convite para vocês, homens, mulheres, para conhecer o nosso espaço, que fica na Avenida do Contorno 4465, no bairro Funcionários. É uma barbearia super aconchegante, a gente adora atender os homens, porque a mulher barbeira acredita que esse atendimento com os homens, a gente também ajuda a desconstruir eles mesmo, no sentido de não se sentir no direito de se cuidar. Então, como o machismo, a gente acredita que ele derruba até a questão do homem, ele prejudica tanto o homem quanto a mulher. Então, lá no nosso espaço, vocês podem se cuidar, a gente é especialista em corte masculino. Então, você, mulher, que gosta de um curtinho básico, também assim, tipo tá meu, super pode convidada. lá também. Ô, gente, brigadíssima, adorei recebê-las aqui. Parabéns pela trajetória, sucesso para vocês. E vou encerrar o programa tomando mais um drink aqui da CBL, né, CBL? Amora. Rapidinho, vão lá. Esse é o nosso Ianã. É um drink que foi criado pro bar e que leva o nome do Lembrando bar. que é um nome inventado, né, Ana? A gente achou que era um nome indígena aqui, mas vocês que criaram esse nome. Sim, a gente bebeu um pouco da fonte do indígena e do Yorubá também, né, candomblé. Ajudando a desconstruir essas barreiras aí. Exatamente. Religiosas, etc, Multicultural. etc. Obrigada a você de casa pela companhia. Eu te espero amanhã, e amanhã é dia de saúde aqui no BG. Vamos falar sobre epilepsia, uma doença também cercada aí de estigmas, de preconceitos, e para isso a gente vai conversar e tirar todas as dúvidas aí. Um grande beijo, obrigada, Cibele. Eu vou encerrar o programa então provando mais um drink dela. Até lá, tchau.